Irmãos, bom dia. A graça e a paz a todos. Quero convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. E nós vamos entrar agora na nossa escola bíblica e dar continuidade aos assuntos que nós temos tratado aqui nessa nova série. Então, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê graça. Pai amado, nós estamos reunidos no Seu nome e somente para a sua glória. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor use tudo isso que nós estamos falando aqui, Senhor, para edificar a sua igreja, para consolar a sua igreja, para exortar a sua igreja. Pai amado, eu rogo ao Senhor que nos ajude. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que fale aos nossos corações, que nos desperte, Senhor, para que o seu nome seja glorificado em tudo que fizermos, Senhor. Pai amado, nos dirija. Ó doce Espírito, ilumine a minha mente, ó Deus, o meu coração, para que eu consiga, Senhor, passar a sua palavra adiante com simplicidade, mas no poder do Espírito. Me ajude, Senhor. Esse é o meu pedido, a minha súplica nesta manhã. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Nós prezamos muito pelo ensino das Escrituras, porque nós entendemos que é de máxima importância que os membros de uma igreja, eles tenham uma boa compreensão da verdade. Ou seja, nós entendemos que o ensino bíblico precisa estar claro na cabeça dos membros. O membro de uma igreja, ele não pode ter um entendimento meio obscuro do conteúdo da Escritura. Felipe, você pode abaixar só um pouquinho para mim, por favor? E tendo em vista isso, é que nós, de fato, iniciamos essa outra série que nós estamos chamando de Fundamentos Básicos do Cristianismo. Fundamentos Básicos do Cristianismo, ou seja, a ideia é lançar o básico mesmo, é relembrar o básico do básico do básico, aquilo que todo mundo, todo membro, todo cristão deve compreender de maneira clara. Então nós já falamos de alguns assuntos aqui. Semana passada o Bernard falou sobre o que é conversão. Nós já falamos de outros assuntos e hoje nós falaremos sobre o que é fé. O que é fé? Um tema assim importantíssimo, principalmente nos nossos dias, onde há muita confusão a respeito do que é fé. As pessoas não têm claro em suas mentes o que significa fé. Então hoje o tema da nossa escola é o que é fé, ok? É importantíssimo nós falarmos desse assunto, porque nós percebemos que fé pode ser confundido com um monte de coisa. Inclusive dentro da igreja se confunde fé com um monte de outras coisas. Então eu vou fazer já uma distinção aqui entre fé e fé bíblica, ou seja, o que é fé bíblica? O que a Bíblia define como fé? E a Bíblia fala de fé em vários sentidos. Por exemplo, a Bíblia fala de um tipo de fé que nós podemos chamar de fé histórica. O que é fé histórica? Fé histórica é aquilo que os teólogos chamam de uma fé que é baseada numa tradição, é baseada na educação, é baseada na opinião pública. Esse tipo de fé, que nós podemos chamar de fé histórica, é uma fé que a pessoa tem porque um familiar dela
disse para ela que ele era cristão, e aí, só pelo fato dela ter nascido numa família cristã, ela acredita que ela já tem fé. Nesse sentido, irmãos, esse tipo de fé, ele não se difere daquele tipo de modismo que nós encontramos por aí. Nós experimentamos há algum tempo atrás, e eu acredito que isso ainda perdura nos nossos dias, meio que um modismo de fé cristã. Todo mundo que você conversava na rua, não, eu sou cristão. Então, essa é uma fé histórica, por quê? Porque ela se baseia simplesmente na moda do dia, entendeu? Na tradição. A minha família era cristã, então eu sou cristão também. Jesus fala desse tipo de fé em Mateus 7, 26, e aí eu queria que você me acompanhasse aí nos textos. É importante você me acompanhar nos textos, porque daí você vai ver na sua própria Bíblia aquilo que nós estamos falando aqui, ok? Em Mateus 7, 26, Jesus diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então veja, aqui Jesus está falando de um tipo de fé que não perdura, que não vai além do conhecimento, não vai além do que se ouve, que nós podemos chamar de fé histórica. E nós também podemos encontrar aqui nas Escrituras aquilo que os teólogos chamam de fé temporal. Fé temporal, que assim como a fé histórica, não é fé verdadeira. Fé temporal é aquela fé que não está baseada em um coração regenerado. Portanto, é uma fé passageira. É uma fé que não se sustenta por muito tempo. Logo, não é fé verdadeira. Jesus fala a respeito desse tipo de fé em Mateus 13, 20 e 21. Se você ler aí comigo Mateus 13, 20 a 21, Jesus fala desse tipo de fé na seguinte maneira. Ele está contando aqui a parábola do semeador. Então ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Olha esse tipo de fé. É uma fé que dura pouco. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essa é aquela fé passageira. No começo, a pessoa, glória a Deus, é isso mesmo. Mas na hora que do vamos ver mesmo, acabou a fé, não tem mais. Acabou. A pessoa abandona. Então, como eu disse, esses dois tipos de fé, a histórica, aquela que se compara com o modismo, e a temporal, não é fé verdadeira. Então a gente precisa definir então o que é fé, que é o nosso objetivo aqui. Só que eu quero fazer um caminho um pouco diferente. Eu quero primeiro dizer o que não é fé, exatamente para clarear para nós a respeito desse assunto. Então vamos lá, o que não é fé? O que não é fé? Primeiro, fé bíblica não é crença popular. Então, fé bíblica não é crença popular. O que é crença popular, pastor? Crença popular é algo em que as pessoas creem, mas que não tem nenhum fundamento. Não tem fundamento aquilo que eles creem. E pelo fato de não ter fundamento, a crença popular, ela chega a ser absurda. Porque é algo assim, cara, de onde você tirou isso? Não tem lógica, isso não tem fundamento nenhum, isso que você está dizendo. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês de crença popular. Tomar leite com manga faz mal para a saúde. Isso é crença popular. Isso não tem nenhum fundamento. O chinelo virado para baixo leva a mãe à morte. Isso é crença popular, não tem nenhum fundamento. Ver a noiva antes do casamento traz azar para o casamento. Crença popular, não tem nenhum fundamento isso.
Vestir-se de certas cores. Essa aqui é boa. Essa aqui tem crente que inclusive acredita nisso aqui. Vestir-se de certas cores na virada do ano pode trazer benefícios. Crença popular, não tem nenhum fundamento isso. Nenhum fundamento. Uma outra, orelha queimando é sinal de que alguém está falando mal de você. Crença popular, não tem nenhum tipo de fundamento isso. Não tem amparo bíblico, não tem amparo científico, não tem nenhum tipo de amparo. Mas daí você pode falar assim, pastor, isso aí realmente, eu concordo, isso aí tudo, isso aí é coisa de louco, né? Isso aí é crendice popular, realmente. Mas tem um tanto de crendice popular dentro no meio evangélico. Está cheio de gente confundindo fé com crendice popular dentro da igreja. Por exemplo, aqui, olha que crendice popular dos evangélicos. Ter a Bíblia aberta em algum lugar na casa protege o ambiente. Crendice popular de evangélico. Segundo, colocar um copo com água durante uma oração e depois beber tem poderes milagrosos. Crendice popular de evangélico. Certo? Andar vestido de pano de saco e descalço pode atrair bênçãos de Deus. Crendice popular dentro da igreja. Orar no monte é mais eficaz do que orar em qualquer outro lugar. Crendice popular dentro da igreja. Ungir as mãos após a entrega dos dízimos traz prosperidade. Crendice popular dentro da igreja. Ungir a carteira de habilitação faz alguém dirigir melhor. Crendice popular dentro da igreja. Ungir o carro evita acidentes. Crendice popular dentro da igreja. Por aí vai. E por que nada disso, por que a fé bíblica e tudo isso que nós falamos é crendice popular e não fé? Por que tudo isso que nós dissemos aqui é crendice popular e não fé? Como eu disse no começo, porque nenhuma delas encontra fundamento bíblico. Não há fundamento bíblico para nenhuma dessas coisas. Então esse é o primeiro ponto. Fé não é crendice popular. Fé bíblica não é crendice popular. Segundo, fé bíblica não é abraçar um conjunto de doutrinas corretas. Presta atenção nisso. Fé bíblica não é ter a doutrina correta. Embora a fé bíblica passe pela doutrina correta, ela não se resume em ter a doutrina correta. Um teólogo chamado R.C. Sproul, eu gosto muito dele, ele diz assim: a ideia de justificação somente pela fé, às vezes sugere a muitas pessoas um antinomianismo. O que é antinomianismo? Antinomianismo é uma pessoa que é contra a lei. Literalmente é isso que significa, ou seja, seria uma pessoa que é contra a palavra nesse sentido aqui, certo? E aí ele dá a ideia o seguinte, ele diz que às vezes a ideia de justificação somente pela fé sugere para algumas pessoas um leve antinomianismo, que afirma que as pessoas podem viver do modo que desejarem, desde que elas creiam nas coisas certas. Então veja, fé bíblica não é apenas crer em um conjunto de doutrinas verdadeiras. Porque tem gente que, está cheio de gente que crê, que entende todo o conjunto de doutrina bíblica. Mas eles vivem, de qualquer jeito. Eles têm a doutrina correta, mas eles vivem da maneira como eles querem. Então isso não é fé, ou seja, uma coisa é alguém concordar com as doutrinas cristãs. Isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é a pessoa alinhar a vida dela à luz dessa doutrina. São coisas totalmente diferentes.
E veja como que fé bíblica não é abraçar um conjunto de doutrinas corretas somente, embora eu disse, fé bíblica passa por um conjunto de doutrinas, mas não se resume nisso. Por que que ela não se resume nisso? Olha o que Tiago diz em Tiago 2,19. Vai lá comigo em Tiago 2,19. Tiago 2,19, ele diz assim, vai lá comigo. Tiago 2,19. Tiago diz assim: crês tu que Deus é um só? Veja, ele está falando de doutrina, ele está falando de uma verdade bíblica. Crês tu que Deus é um só? Aí ele diz: fazes bem, até os demônios creem e tremem. O que Tiago está dizendo? Até os demônios creem na sã doutrina. Até os demônios conhecem as verdades bíblicas. Nesse sentido, é que nós entendemos que fé bíblica vai muito além de saber a sã doutrina. Porque se os demônios sabem a sã doutrina, o fato é que eles odeiam a sã doutrina que conhecem. Então isso fica evidente para nós que fé bíblica não é simplesmente abraçar um corpo de doutrinas verdadeiras. Volta comigo lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 26, Atos 26, 27 e 28. Atos capítulo 26, vamos ler dois versos, 27 e 28. Paulo conversando aqui com o rei Agripa, ok? O apóstolo Paulo está conversando com o rei Agripa. E aí, Paulo diz assim para ele, Atos 26, 27 a 28. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Aí Paulo já responde, pensei que acreditas. Paulo está dizendo assim, ó rei Agripa, você acredita nos profetas? Eu sei que você acredita nos profetas. Você acredita nos profetas. Olha a resposta do Agripa para ele, 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Veja, o Agripa tem a sã doutrina, mas ele rejeita o cristianismo. Percebe? Então fé bíblica não é crendice popular. Fé bíblica não é simplesmente ter a doutrina correta, e aí nós aqui como igreja reformada, nós precisamos ter isso muito claro, porque senão nós temos a tendência de pensar o seguinte, porque eu creio nas doutrinas da graça, é que eu sou cristão. Não, está cheio de gente que crê nas doutrinas da graça e entende elas muito melhor do que nós, mas eles não são cristãos. Terceiro ponto, a fé bíblica não é o oposto de razão. Presta atenção nesse ponto. Fé bíblica não é o oposto de razão. O intelecto, irmãos, a nossa mente, ela faz parte do homem criado à imagem de Deus. Ok? Portanto, nós podemos dizer que a razão provém de Deus. A razão é algo que Deus nos dotou. Deus nos fez com a capacidade de raciocinar. E se Deus nos fez com a capacidade de raciocinar, é porque Ele entende que nós precisamos compreender algumas coisas. E nós usaremos o intelecto e a razão para compreender essas coisas. Quais coisas são essas? Por exemplo, Deus se comunica com o homem também por meios racionais. Vamos imaginar aqui, se Deus exigisse de nós fé em Jesus Cristo, se nós não soubéssemos o que é fé e quem é Jesus Cristo. Teria sentido isso? Como que tá bom, Deus, você me pede para crer, para ter fé em Jesus Cristo, mas o que é fé? Quem é Jesus Cristo? Quem é esse? Você está falando, não entendo.
por que a gente precisa entender que a fé bíblica, ela não é o oposto da razão? Porque às vezes a gente pensa o seguinte: para eu me tornar cristão, eu tenho que cometer suicídio intelectual. O que é suicídio intelectual? Para eu me tornar cristão, eu tenho que ser burro. Eu tenho que deixar, eu não posso crer em mais nada. Não precisa ter lógica. A fé não precisa ter uma razão nenhuma. Eu não preciso pensar em nada. Eu tenho que simplesmente crer e ponto final. Eu não preciso avaliar as evidências, eu não preciso buscar respaldo, eu não preciso dialogar com a ciência. Não. Você crê por quê? Eu creio porque eu creio. Mas isso que se você crê, você tirou isso da onde? Aonde que você tem embasamento para isso? Não precisa de embasamento. Entende? Fé bíblica não é o oposto da razão. Sabe o que é o oposto de fé bíblica? Não é a razão, é a crendice popular. Lembra? Então tenham isso em mente: fé bíblica não é o contrário de razão, embora ela nos leve além do intelecto, mas ela não é o oposto do intelecto. Então, crentes pensam, crentes raciocinam, crentes estudam, ok? Então, usa cabecinha. Então, a fé bíblica, ela não exige que deixemos de ser seres racionais ou negar a nossa percepção da realidade. Ou seja, a fé bíblica não é um salto no escuro. Muito pelo contrário. A Bíblia nos chama a dar um salto do escuro para a luz, e não da luz para a escuridão. Ok? Então, fé bíblica não é o seguinte: eu creio que vai acontecer isso, então eu vou. Não, peraí, de onde você tirou isso? Tem fundamento bíblico? Então você não está dando um salto no escuro. Fé bíblica é dar um salto para a luz, é dar um salto para Deus. Ok? Isso é fé bíblica. Agora, se fé bíblica não é crendice popular, não é simplesmente abraçar um corpo de doutrinas, e também não é abandonar a razão ou o oposto da razão, nós falamos o que não é fé. Agora vamos falar o que é fé, então. O que é fé? Uma definição aqui, sim, por escrito. Pode-se definir a fé como uma certa convicção produzida no coração pelo Espírito Santo quanto à veracidade do Evangelho e uma segurança, uma confiança nas promessas de Deus em Cristo. Então, a palavra fé na Bíblia, tanto no Antigo Testamento essa palavra não aparece, mas ela aparece outra palavra, porém com uma mesma ideia, que é a ideia de confiança. Alguém que está totalmente persuadido, portanto confia absolutamente em alguém ou em algo. Então, fé bíblica tem a ver com confiança, tem a ver com convicção, está persuadido. Nesse sentido, a gente pode dizer que a fé bíblica, ela passa pelo intelecto, veja, ela passa pela mente, ok? Mas o intelecto se firma sobre um conteúdo, ou seja, não é pensar, eu pensei nisso, então eu creio nisso, não. O que eu penso se fundamenta em algo, em um conteúdo, ok? Então isso nos leva a entender o seguinte, que fé bíblica tem a ver com confiança, com convicção, com estar persuadido de algo. E esse algo é o quê? É um conteúdo. A fé bíblica tem um conteúdo. Que conteúdo é esse? É o conteúdo da fé. Então, quando a Bíblia fala de fé, muitas vezes ela vai se referir à fé salvífica, aquela fé que eu preciso ter para ser salvo, que a gente sabe que é um dom de Deus, não sou eu que produzo isso, mas é Deus quem produz em mim. Então, é fé como o dom que Deus me concede para ser salvo. E ela também, muitas vezes, quando ela se refere à fé, ela fala de um conjunto de doutrina, ou seja, um conteúdo. Por exemplo, quando nós falamos assim, a fé cristã, nós estamos falando do conjunto de ensinamentos. A fé cristã ensina isso. Esse é o conteúdo da fé.
Por exemplo, aqui um conteúdo da fé, eu trouxe aqui o credo apostólico, que às vezes algumas pessoas acham que é coisa de católico, né, pastor Marcos? Não, o credo apostólico, coisa de católico, isso aqui, mas eu não sabia que não, o credo é apostólico, não foram os apóstolos que escreveram, mas eles são compilados de todos os ensinos dos apóstolos. O credo apostólico, vocês devem conhecer, diz assim, ó: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Tem alguma coisa aqui que a Bíblia não ensina? Esse é o conteúdo da fé. Quando a Bíblia nos chama a ter fé, ela está nos chamando a ter fé em alguém, que nós já vamos falar daqui a pouco, mas também ela nos chama a ter fé em algo, em um conteúdo. Qual conteúdo é esse? As doutrinas que se encontram nas Escrituras. Ok? Mas a fé bíblica, nós podemos dizer, a fé verdadeira, ela não se resume somente em conhecer essas doutrinas, como nós falamos, mas ela usa o conhecimento, ela usa esse conhecimento, porém não se limita a ele. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: a fé verdadeira é aquela que Deus imputa no coração do homem, é como uma sementinha que Deus vai lá e coloca, e à medida que ela cresce, ela toma conta de todo o homem, todo o ser humano. Ela vai tomando a nossa mente, ela toma as nossas emoções, ela toma tudo em nós. Diferente da fé falsa, da crendice popular, no máximo que elas ficam, a crendice popular não tem espaço nem na mente, né? Porque não faz sentido, não tem embasamento nenhum. Mas somente crer, entender e estudar a sã doutrina para somente aqui, ó. Ela ilumina a mente, mas não quebranta o coração. Percebe? Então a fé bíblica, ela não se resume somente no conhecimento do conteúdo. Ela usa esse conhecimento, mas ela não se limita a ele. O João Calvino, lá no seu livro As Institutas, no primeiro volume ali, de 1 a 4, no artigo 7, ele dá uma definição de fé interessante. Olha o que ele diz. O João Calvino diz assim: podemos obter uma definição perfeita de fé se dissermos que fé é. Olha o que ele diz que fé, o que é fé? O firme e seguro conhecimento. Veja que o Calvino, ele entende que fé verdadeira tem conhecimento, ela se baseia no conteúdo. É o firme e seguro conhecimento da divina benevolência para conosco, fundado sobre a veracidade da promessa graciosa feita em Cristo. Veja, o Calvino está definindo fé da seguinte maneira: fé passa pelo conhecimento. Conhecimento de quê? Daquilo que Deus fez por nós. E ela se fundamenta em quê? A fé. A fé bíblica se fundamenta em quê? Na verdade das promessas de Deus. Ok? E ele diz assim: não só é revelado à nossa mente. Veja que o Calvino entende que a fé bíblica atinge a mente, mas ela não somente é revelada à nossa mente, mas ela também é selada no nosso coração mediante o Espírito Santo. Percebe? Então, a fé bíblica, ela perpassa a nossa mente, mas ela vem, o Espírito vem e carimba, puff, aquilo no nosso coração. Por quê? Porque o coração é a fonte da vida. Então ela precisa ir além da mente e alcançar o lugar mais íntimo do ser humano, o lugar mais profundo, o lugar em que
se define quem eu sou, quem você é. Então a fé bíblica, ela vai, aquele conteúdo é impregnado. Em outras palavras, a fé bíblica é aquilo que envolve nossa mente, mas vai além dela, ou seja, ela toca o coração, produzindo real convicção, certeza daquilo que nos é dito por Deus em sua palavra e, portanto, produz confiança absoluta nas promessas dele e, consequentemente, uma vida frutífera de boas obras que glorificam a Deus. O autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele também define fé. Hebreus 11, versículo 1, ele diz assim, ó: ora, a fé, veja como que a fé não é um salto no escuro, segundo o autor de Hebreus aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que ele está dizendo aqui? Fé verdadeira é aquela que está tão convencida de que o que Deus disse é verdade, que ele tem o quê? Certeza de que aquilo que Deus disse é verdade, portanto, nós podemos descansar nessas promessas. Depois ele diz, fé é certeza do que se espera, então ele trata a fé como certeza. Veja que é diferente de crendice popular. Fé bíblica é certeza das coisas que se esperam. Depois ele termina dizendo, mas é também a convicção, ó, certeza, convicção. Certeza, convicção, de fatos que não se veem. Aqui ele nos mostra que a fé bíblica, embora ela passe pela nossa mente, desce no nosso coração, embora ela se encontre com a razão, e ela não é menos do que isso, ela nos leva além da razão. Em qual sentido? Além dos nossos sentidos. Fé bíblica, ela nos leva ao quê? No primeiro momento, a usar os nossos sentidos para validar a realidade, para validar aquilo que Deus disse. Ela usa os meus ouvidos, os meus olhos, as minhas mãos, a minha boca, mas ela não depende dos sentidos, ela vai além, ela é a convicção daquilo que não se vê. Sabe por que é a convicção daquilo que não se vê? Porque a fé bíblica nos mostra que as coisas neste mundo não se resumem apenas naquilo que eu vejo. Ok? Vou dar um exemplo aqui, que não é tirado do cristianismo, mas existem a área da filosofia, né, a própria neurociência já entende um pouco disso em alguns casos, né? Por exemplo, a mente. Alguém aqui consegue ver a mente? Ninguém consegue ver a mente. Você vai lá num médico, num psiquiatra, num terapeuta, ele não tira a sua mente. Tá bom, deixa eu avaliar a sua mente aqui. Tá, vamos pôr ela aqui, deixa eu pôr um microscópio nela. Não, mas admite-se que a mente existe, correto? Então veja que quando a Bíblia ela diz que a fé é a convicção daquilo que não se vê, ela está dizendo que existem muitas coisas que vão além daquilo que os nossos sentidos podem perceber. Mas quando ela me chama a ter convicção daquilo que eu não vejo, ela não está me dizendo para ter convicção naquilo que não pode, vamos dizer assim, eu não posso ter certeza disso. Por que eu posso ter certeza? Porque eu me fundamento na revelação de um Deus que não mente. E se eu sei que Ele não mente, portanto eu posso confiar nele. E se Ele disse que é assim, logo é assim. Nós não vemos os nossos entes queridos que morreram em Cristo lá no céu, mas Deus disse que eles estão lá. Portanto, Deus que não pode mentir é digno de confiança. Portanto, nós podemos ter convicção e certeza de que aquilo que Ele disse, de fato, é a verdade. É interessante a gente pensar nisso, porque olha o que Tiago, volta lá comigo em Tiago 2, 14 a 26. Tiago 2, 14 a 26.
O Tiago diz algo interessante. Olha como que a fé vai além, precisa ir além. A fé verdadeira precisa ir além do intelecto. Não adianta você saber todas as coisas a respeito das doutrinas cristãs. Não é suficiente. Ok? Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago está falando aqui o seguinte, quer saber se a fé que você tem é verdadeira ou falsa? Pensa o seguinte, se a fé que você professa não te leva a produzir frutos, ela é falsa. Ela é falsa. Agora ele diz no 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Ou seja, não, mas Tiago, é o seguinte, é porque eu sou da fé, isso que você está falando é obra. Ele fala, não tem como separar as duas. Fé e obras são dois lados da mesma moeda. Não tem como separar. E ele diz assim, né? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Veja, ele está fazendo um trocadilho, dizendo, não tem como desassociar. A fé verdadeira, ela vai estar acompanhada de obras, não tem como você separar as duas. Aí ele usa aquele texto, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, o fato de você simplesmente crer não significa nada, porque os demônios também creem. Nesse sentido, você não se difere de um demônio. É como se ele estivesse dizendo isso, né? Aí ele diz assim no verso 20, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ou a fé sem obras não adianta nada? Verso 21, aí ele começa a dar alguns exemplos. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé... Agora o que ele diz? Algumas pessoas vão dizer, não, Tiago está falando que Abraão foi justificado por obras, mas ele não está falando isso. Ele está usando Abraão como exemplo, e aí ele diz aqui, no verso 22, vês como a fé operava juntamente com as obras? Veja, se Tiago estivesse falando que Abraão foi feito pelas obras, ele não falaria o que ele diz aqui no verso 22, que a fé operava juntamente com as obras. Ok? E aí ele diz o seguinte, com efeito, pois, pelas obras que a fé se consumou, ou seja, Abraão já tinha fé antes de praticar as obras. As obras nada mais foram do que uma evidência de que a fé que ele tinha era verdadeira. Ok? E aí ele diz, né, e se cumpriu a escritura qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Então Abraão é conhecido, por exemplo, no Novo Testamento como o pai da fé. Mas Abraão não praticou obras? Praticou. Mas as obras que ele praticou foram não um meio para ele ser salvo, mas foram os resultados de uma fé legítima em Deus. Isso nos leva então a entender que a fé bíblica é uma fé que resulta em frutos. O que reforça que o mero fato de abraçar as doutrinas bíblicas não é fé. Martinho Lutero diz o seguinte, o tipo de fé bíblica é fides viva, que no latim significa fé viva. É uma fé que, inevitável, necessária e imediatamente produz fruto de justiça. A justificação é somente pela fé, mas não por uma fé que está sozinha. Uma fé sem qualquer fruto de justiça não é fé verdadeira.
Não sou eu que estou dizendo. Não é Lutero que está afirmando isso também. Tiago acabou de nos dizer isso. Ah, pastor, mas como que você pode falar que uma pessoa não tem fé verdadeira? Pelos frutos. Tiago acabou de dizer. A fé bíblica, irmãos, ela é tão grandiosa e ela é tão doce que a Bíblia usa até algumas figuras de linguagem para falar de fé. Por exemplo, a Bíblia fala de fé como um olhar. Um olhar. Lá em João 3,14, Jesus está dizendo assim: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, olha, todo o que nele crê tenha vida eterna. Jesus está citando aqui Números 21:9, quando Moisés levantou a serpente de bronze. E o que aconteceu lá? Quando Moisés levantou a serpente de bronze, todos aqueles que olhavam para a serpente de bronze eram curados. Então esse olhar para, Jesus está dizendo aqui, para que todo aquele que nele crê. Crer aqui significa para que todo aquele que nele, para ele olhar, né? A Bíblia usa também uma figura de linguagem que é a figura da fé como fome e sede, comer e beber. Lá em João 4, versículo 14, Jesus também disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Em outras palavras, beber da água aqui significa o quê? Aquele, porém, que tiver fé em mim, é uma figura de linguagem aqui, ok? A água que eu lhe der a beber. Em João 6, 50 e 51, Jesus fala do comer, a fé como o comer algo. Ele diz assim: este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer, veja, comer do pão, nada mais é do que se alimentar de Cristo, depositar fé, confiança em Cristo. Todo aquele que comer deste pão não pereça. E aí ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Comer do pão, como eu disse, é se alimentar de Jesus cotidianamente. Isso é fé. É se alimentar de Jesus pela fé. Um comentarista chamado Luiz Berkoff, ele diz assim: quando comemos e bebemos, o alimento, né, comida, bebida, não só temos a convicção de que o alimento e a bebida, necessários estão presentes, mas também a confiante expectativa de que eles nos satisfarão. Ou seja, quando você come e você bebe, você está com fome, com sede, quando você vai pegar um copo d'água, você tem o quê? A plena convicção, você está convicto que se você tomar aquele copo de água, você vai deixar de ter sede. Quando você está com fome, você tem a plena convicção de que aquele alimento que está diante de você e você vai comer, ele de fato vai resolver o problema da sua fome. Então ele está dizendo sim, que juntamente com apropriar-se de Cristo pela fé, nós precisamos entender que ele tem a medida certa de alimento e de bebida para nos saciar. Portanto, eu posso vir a ele confiando exclusivamente nele, que independente da situação, seja na vida, seja na morte, seja na cura, seja na doença, seja na fartura, na escassez, em todas as situações, a fé verdadeira permanecerá confiante em Deus. Ela jamais retrocederá. Sim, pode haver dúvidas, pode haver tropeços, pode haver uma balançada, mas a fé verdadeira permanecerá. Ela permanecerá. A Bíblia também fala da figura de receber e ouvir até alguém. Fé como o ato de receber ou ir até alguém. Em João 1:12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, receber a Jesus é ter fé em Jesus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí
já compara aqui, contrasta o receber com o crer. Ele diz, aos que creem no seu nome. E em João 7,37, ele diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim. Em outras palavras, se alguém tem sede, creia em mim, deposite fé em mim, confie em mim, esteja persuadido de mim, esteja convencido de que eu sou quem eu digo que realmente eu sou. Esse é o ponto. E por último, a fé bíblica, ela tem um objeto, ou seja, não é fé em qualquer coisa, não é confiança em qualquer coisa. Então, o objeto da fé, ou seja, fé em quem? Fé em o quê? Porque fé todo mundo tem, no sentido da crendice popular, né? Tem gente que crê no pastor, tem gente que tem fé no pastor, tem gente que tem fé na sã doutrina, somente, né? Tem gente que tem fé na igreja que ela frequenta, mas não é fé na igreja, não é fé no pastor. O objeto da fé não é a igreja, não é o pastor, embora essas coisas estejam envolvidas no processo da fé, mas o objeto da fé nada mais é do que uma pessoa. Então não é assim, você crê? Eu creio, mas em quem? O objeto da fé é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Fica muito evidente, irmãos, no Novo Testamento, a expressão em Cristo, ela aparece um monte de vezes. Olha só, vou ler algumas para vocês. Atos 3,16, pela fé em o nome de Jesus. Olha, veja, não é fé em qualquer coisa, fé em o nome de Jesus. Atos 20, 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, não é fé em qualquer coisa, fé em Jesus. Romanos 3, 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Filipenses 3,9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Colossenses 1,4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Qual é o objeto da fé? O objeto da fé é fé em Jesus. Os reformadores disseram, só na Escritura, somente a Escritura, é crer no Jesus das Escrituras, porque está cheio de gente aí fora que crê em Jesus, mas é um outro Jesus. É crer que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que morreu na cruz como propiciação, expiação pelos nossos pecados. Ok? Então, fé bíblica é fé em Jesus. Conclusão: fé bíblica não é crença popular, e muito menos simples aceitação do intelecto às verdades da Bíblia. Ou seja, sã doutrina sem obras de justiça não é fé bíblica, mas sim ortodoxia morta. Como diz o Martin Lloyd Jones, ortodoxia morta. O que é ortodoxia morta? É quando uma pessoa conhece as verdades bíblicas, mas ela não vive de acordo com essas verdades. Isso é ortodoxia morta. Fé bíblica passa pelo conteúdo. A fé bíblica tem um conteúdo, que os teólogos chamam de notitia, em latim.
fé bíblica tem um conteúdo, ou seja, a fé bíblica tem um conteúdo e esse nada mais é do que Cristo. Qual é o conteúdo da fé bíblica? Cristo. Ele é o Filho de Deus, Salvador, Rei, Sacerdote, que morreu na cruz pelo pecado do seu povo. Fé bíblica também passa por convicção. A fé bíblica, irmãos, ela produz uma convicção tão grande, que você está tão enraizado nela, tão persuadido por ela, você está tão convencido que você não tem dúvida que você é salvo. Porque se Deus disse que Ele entregou o seu filho morreu na cruz do Calvário por você, não resta dúvida. Eu permanecer em dúvida é duvidar do Deus que me disse que eu sou salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então a fé bíblica, ela passa pela convicção. Convicção de quê? Que os teólogos chamam de, usaram a palavra assensos. A convicção de quê? De que o conteúdo é verdadeiro. Eu estou convencido de que a Bíblia é a verdade. Eu estou convencido de que a revelação que Deus me deu ela é verdade. Ou seja, existem pessoas que conhecem o conteúdo, mas não aceitam ela como verdade. Fé bíblica conhece o conteúdo e o abraça como verdade. Fé bíblica também passa pela confiança. Os teólogos usaram a palavra fidúcia, do latim, que é confiança. Confiança o quê? Plena. Mas também a fé bíblica me leva a dar um salto para dentro de Deus, em Cristo. E esse salto nada mais é do que uma vida de dependência pessoal de Cristo para a salvação. Ou seja, crer no conteúdo da fé não é suficiente, mas é preciso confiar nele, viver à luz dele, depender dele. Ou é possível crer na mente a respeito de Jesus, mas não colocá-lo no nosso coração. Então a fé bíblica, ela passa pela mente, mas ela não é menos do que mente. Ela passa pelo intelecto, mas ela não é só intelecto. Ela perpassa o intelecto, chega no meu coração, e no meu coração ela produz uma confiança, uma convicção tão grande daquilo que está contido nas Escrituras, que eu estou tão persuadido que não há nada que possa me afastar dessa certeza. Isso é fé bíblica. Crendice popular, como nós falamos, é outra coisa. Vamos orar ao Senhor? Alguém quer comentar alguma coisa antes de nós orarmos? Quer acrescentar, perguntar? Essa é a hora. Eu sempre fico pensando que ou fui muito claro ou o pessoal fica com vergonha, né? Ninguém? Nobody? Então vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer por este momento. Nós queremos louvar ao Senhor por tudo, ó Deus, que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa manhã. Esses são os fundamentos básicos, ó Deus, encontrados na sua palavra. Por eles, ó Deus, a igreja permanece ou cai. Ó Deus, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para seguirmos, ó Deus, firmes. Nos livre, ó Deus, dos desvios, dos tropeços, das armadilhas do inimigo, na tentativa de nos desviar, ó Deus, da sua palavra. Ajude-nos, Senhor. Ajude a mim, ajude ao pastor Marco, ajude aos nossos irmãos. Nos dê, Senhor, dia após dia, convicção, ó Deus. Firme no nosso coração, firme os nossos passos, ó Deus, na sua palavra. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sem ela nós cairemos. Ajuda-nos, Senhor. E peço também que o Senhor continue conosco nos nossos serviços desse dia. Que o Senhor, ó Deus, possa receber a nossa adoração
e que o Senhor, pelo seu Espírito, nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, e que o Senhor fale conosco também através da exposição da sua palavra hoje, ó Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos dar sequência aos nossos serviços e vamos em frente.